Tudo jóia, segundo ano? Tudo bem? Estou com muita saudade de vocês, espero que todos vocês estejam muito bem, assim como todos os seus familiares. Nós vamos dar, início a mais uma aula nossa sobre o plano de estudo tutorado, no caso, o PET final avaliativo, PET 8, que vai trabalhar, com vocês durante essas semanas, sobre os eixos temáticos de luz, som e calor, né? Aí, inclusive, vai ter também trabalhar com os dados de transferência de calor, propagação da luz, luz e cores, aí, ó, ondas, temperatura, dilatação. Bem interessante essas atividades que, a banca, de professores que elaborou esse PET número 8, bem legal, o PET final avaliativo, espero que vocês gostem. Inclusive, muitas dessas atividades, tá, turma, vão estar relacionadas também às várias videoaulas que eu já gravei para vocês no meu canal do YouTube, vocês vão poder consultar e lembrar para que vocês possam fazer um pouquinho, tá? Espero que vocês gostem. Então, vamos dar início, então, à resolução das nossas atividades do PET final avaliativo 8. Olha lá a questão número 1, que vai falar sobre os espelhos planos, sobre a parte de óptica, tá? Isabela veste uma camiseta em que se lê a seguinte inscrição: Mulheres na Ciência. Letra A. Reescreva essa inscrição na forma que sua imagem aparece para Isabela quando ela se encontra frente a um espelho plano. Então vamos lembrar, né, turma? Quando a gente vai, por exemplo, produzir, se vocês vão para a festa de formatura de vocês logo, dentro em breve, né, no próximo ano, se Deus quiser, né, segundo ano. Então, olha aqui, o que eu gostaria que vocês observassem? As imagens no espelho plano são sempre de igual tamanho. Sempre equidistante, no caso, por exemplo, se o professor Fred eu tenho 1,90 m de altura, se eu me posiciono, por exemplo, a 1 metro do espelho plano, quando eu me olho de frente a um espelho plano, a 1 metro, reparem que a minha imagem se forma lá dentro do espelho, ou seja, a imagem virtual, equidistante, ou seja, 1 metro também desse espelho plano. Agora, reparem que o Fred, de frente a um espelho plano, projeta uma imagem do Fred de mesma altura. Então, ou seja, o Fred tem 1,90 m, no caso, a imagem também terá 1,90 m. Só que quando a gente olha de frente à imagem, reparem que o Fred não vai estar de cabeça para baixo, não vai estar invertido. Mas, se eu levanto o meu braço esquerdo, a imagem vai levantar o braço direito. E se eu levanto o meu braço direito, a imagem vai levantar o braço esquerdo. E os escritos, ele vem opostos, virados, mas sempre equidistantes. Então é bem interessante essa questão, para que vocês possam lembrar que as imagens dos espelhos planos formadas são sempre virtuais, de igual tamanho, no caso, e opostas, elas são, no caso, equidistantes. Eu vou dar um zoom aqui, eu fiz aqui para que vocês possam observar. Então, elas não são invertidas, tá, gente? A gente fala que as imagens dos espelhos planos são sempre virtuais, direita e de mesmo tamanho que o objeto e equidistante. Então, eu coloquei para vocês aqui, olha lá, ó, a visão bem interessante, olha lá. Então, mulheres na ciência, olha lá. Então, um A oposto equidistante. Suponhamos que aqui o A tivesse a 4 centímetros do espelho plano aqui, ó. Espelho plano, eu fiz essa representação. Então, o A e o A. O I oposto é o próprio I mesmo. Mas o C, olha lá, reparem, o C, já está oposto. O N, com a letra oposição de N, o I e o A, na sua posição, ficam N mesmo. Mas reparem que o N já não fica oposto. O E, com acento circunflexo. O I, novamente, o C. Depois a distância do NA lá, A, N, reparem. O S, oposto, o R, o E. E assim vai, até terminar. Então, reparem que a visão que a Isabela vai perceber com a sua escritura na camiseta, então, Mulheres na Ciência, vai aparecer deste jeito. Ok? Então, lembrar que as imagens nos espelhos planos são sempre virtuais, ou seja, dentro do espelho, de igual tamanho e equidistantes, tá? Então, o Fred, 1,90 m, não vai aparecer de frente ao espelho plano, a imagem dele com 1,80 m, então, por exemplo, com 2 metros, aumentada ou reduzida, tá? Mas sempre de mesmo tamanho, sempre equidistante. E o Fred não vai estar de cabeça para baixo, vai estar só com a imagem oposta, tá? Que a gente fala oposição ao objeto. Então, ou seja, a imagem a gente diz como é direita. Aqui eu coloquei para vocês aqui. Então, agora reparem na letra B. Suponha que a inscrição esteja a 70 centímetros do espelho e que cada letra da camiseta tenha 10 centímetros de altura. Qual a distância entre a inscrição e a sua imagem e qual é a altura de cada letra em relação à imagem? Turma, então repara, olha lá, a inscrição está a 70 centímetros do espelho.
a imagem se forma equidistante, ou seja, lá dentro a 70 centímetros do espelho plano. Como ele quer a distância entre a inscrição e a imagem, então, ou seja, ele quer a distância do objeto até a imagem. Então, se eu tenho 70 centímetros do objeto até o espelho e tenho mais 70 centímetros de distância do espelho até a imagem, essa distância total do objeto até a imagem é 70 mais 70 centímetros, ou seja, 1,40 m, no caso, ou 140 centímetros aqui. E como a imagem é de mesmo tamanho, então se cada letra tem 10 centímetros de altura, cada letra formada na imagem também terá 10 centímetros, ok? Então, entenderam essa parte? Então, essa questão número 1 é bem interessante, né? Agora vamos para a questão número 2, adaptada do FMG, que vai falar um pouquinho sobre a refração da luz. Né? Então, olha lá. Um professor pediu aos seus alunos que explicassem por que um lápis dentro de um copo com água parece estar quebrado, como mostrado na figura. Quando você olha na divisão do lápis, né, imerso na água, com o ar, aqui na divisão do ar com a água, reparem nessa superfície, dá a impressão que o lápis está quebrado. O que aconteceu? O Bruno respondeu o seguinte: isso ocorre porque a velocidade da luz na água é menor que a velocidade da luz no ar. Já o Tomás não, explicou com outra maneira. Esse fenômeno está relacionado com a alteração da frequência da luz quando esta muda de meio. Então, o que eu quero que vocês percebam? Turma, né, considerando os principais, né, os princípios da refração da luz, qual das respostas correta? A do Bruno ou do Tomás? Turma, reparem o seguinte: refração da luz, nós já estudamos em aulas anteriores, é o fenômeno da luz poder atravessar dois meios ópticos, cujos índices de refração podem ser iguais ou diferentes. Então, por exemplo, quando a luz atravessa, dica do professor Fred, sempre do ar para qualquer outro meio, do ar para a água, do ar, por exemplo, para a glicerina, do ar para o álcool, do ar para o leite, para o café, qualquer líquido, tá? Então, sempre no ar a velocidade da luz é a maior, 3 × 10⁸ metros por segundo. Então, quando ela atravessa do ar, e, por exemplo, se eu ponho uma tela de proteção, uma máscara, né, onde possa atravessar para o próprio ar, a luz ali não vai sofrer alteração na velocidade. Então, ela vai do ar para o ar, então ela continua com 3 × 10⁸ metros por segundo. Mas quando ela vem do ar, por exemplo, para a água tem um índice de refração menor, um índice de refração maior, onde a velocidade de propagação da água é menor. Então, assim, traduzindo para o português para vocês, eu quero dizer que a velocidade da luz no ar é a maior, 3 × 10⁸ metros por segundo. Quando a luz vem do ar para qualquer outro meio, no caso da água, onde a velocidade é em torno de 2,33 × 10⁸ metros por segundo, a luz perde velocidade. Se ela perde velocidade, ela sofre um desvio, ela aproxima da normal. Então, ou seja, dá a sensação que o lápis está quebrado, ele não vem na continuidade, em linha reta. Tá? Quando ele vem, a luz vem do ar para qualquer outro meio, então ela vai perder velocidade. Agora, vamos supor que ao contrário, estou mergulhando, né? Então, por exemplo, dentro de uma piscina, e eu jogo uma lanterna, por exemplo, da água para o ar, ou seja, né, da água para a superfície. Ele vai atravessar o ar, então, como a luz vem da água para o ar, ela vai ganhar velocidade. Então, ou seja, ela sofre um desvio, só que ela aumenta a velocidade, então ela não se aproxima da normal, ela afasta da normal. Então, aí, no caso, o Bruno respondeu corretamente. Isso ocorre porque a luz perde velocidade ao atravessar do ar para a água. Então, ou seja, a velocidade da luz na água é menor que a velocidade da luz no ar. Eu coloquei aqui para vocês essa explicação, né, justificando. Então, lá, ao atravessar dois meios ópticos com índices de refração diferentes, a luz sofre alteração na velocidade e não na sua frequência. Então, ao atravessar do ar para a água, a luz perde velocidade. Olha lá. No ar, 3 × 10⁸ metros por segundo, e no caso da água, 2,33 × 10⁸ metros por segundo. Portanto, o Bruno está correto. O Tomás acha que, ao atravessar do ar para a água, ou entre dois meios, né, que a luz sofreu alteração na frequência. Ela não sofre. O número de batimentos, por exemplo, vamos supor que as ondas eletromagnéticas fossem com pulsos de 8 pulsos por segundo. Um exemplo. Quando atravessa do ar para a água, ela continua com 8 pulsos por segundo, mas vai alterar o seu comprimento de onda e a sua velocidade, não a sua frequência, ok? Então, continuando, né, a próxima atividade, né, do PET final avaliativo, o PET 8, então, lá, vamos para a questão número 3, que vai estar na página 30 ou página 31, vamos ver? Está na página 30 ainda, questão número 3, olha lá. A dispersão da luz branca, ou seja, a distribuição, né, o espalhamento, né, a divisão da luz branca, a luz policromática. Quando a luz policromática vai sofrer dispersão, dispersão é se separar.
nas suas cores monocromáticas. Lembrando que a gente tem, né, a luz branca é formada pelas 7 cores monocromáticas do arco-íris, que é o vermelho, alaranjado, amarelo, verde, azul, anil e violeta, né? Então, reparem, como que nós vamos marcar aqui, então? Eu preparei para vocês aqui no nosso slide número 2. Deixa eu só ampliar um pouquinho aqui para vocês aqui, né? Então, ó, vocês que são, né, grandes intelectos, nós temos condições aí, né, de fazer com que vocês aprendam um pouquinho aqui. Então, bem interessante essa parte, né, primeiro ano. Aliás, segundo ano. Quero que vocês, né, estejam, né, satisfeitos ao aprender um pouquinho aqui, né? Então, deixa eu ampliar aqui para vocês. Então, tenho certeza que vocês vão entender um pouquinho, né? Então, vamos lá, ó. Aí vem, olha. Dispersão, né, da luz branca ocorre quando? A luz muda de velocidade ao passar de um meio para o outro com índices de refração diferentes. A luz branca é separada em várias cores ao passar de meios de índices de refração diferentes e percorrer um caminho de comprimento suficiente para que ocorra a separação. O fenômeno, né, no caso, acontece porque os índices de refração são diferentes para diferentes frequências da luz. Na letra C, a luz branca é capaz de contornar um obstáculo, aí, né, o fenômeno da dispersão, e sim da difração da luz, tá, turma? A luz branca incide sobre uma superfície e retorna ao seu próprio meio de origem, ou a luz branca, né, no caso, passa por um polarizador onde, né, de ondas e passa a propagar-se apenas em uma direção. Então, aqui também, eu gostaria de explicar para vocês aqui. Então, aí, deixa eu só fazer a representação aqui para vocês. Né? Deixa eu ampliar aqui. Então, nos slides aqui. Então, eu quero ampliar um pouquinho ele para vocês. Então, olha aqui. Não estou conseguindo ampliar. Travou um pouquinho aqui. De qualquer maneira, então, eu vou baixar ele de novo aqui para vocês. Deixa eu só fechar ele aqui. Não tem problema nenhum. A gente abaixa aqui no compartilhamento aqui com vocês aqui. Deixa eu só baixar ele aqui de novo. Então, lá, segundo ano. Vamos para o próximo arquivo aqui. Então, lá, é o segundo ano, vamos abrir ele aqui para vocês. Ó, então, deixa eu ampliar ele aqui para vocês, certo? Então, vamos lá. Baixou, deixa eu abrir aqui para vocês, ó. Então, agora vamos ampliar aqui. Bom, agora sim, né? Segundo ano, fica mais fácil vocês acompanharem comigo aqui. Então, vamos lá. A resposta correta da dispersão da luz branca é o quê? O espalhamento. A luz branca ou policromática ela é separada, dividida em várias cores, ao passar de meios de índices de refração diferentes, alterando cada comprimento de onda, aquilo que eu falei com vocês, nunca a sua frequência. Altera o comprimento de onda e a velocidade delas, tá ok? Então, precisa ser marcada letra B. B de belas pessoas que vocês são, B de Brasil, que vai, né, ser provavelmente um dos poucos países a produzir sua própria vacina, e se Deus quiser, né, a gente vai vencer essa tragédia da Covid-19, né, segundo ano. Espero que todos vocês estejam muito bem, como todos os seus familiares, assim também como, graças a Deus, toda a minha família também estão muito bem, graças a Deus. Estão aqui, todos vocês também. Então, turma, vamos para a questão número 4. Olha, uma onda é estabelecida em uma corda, e ao se fazer o ponto A oscilar, começar a vibrar, né? Então, olha lá, produziu-se um pulso com uma frequência igual a 2 MHz. Então, olha para vocês verem no exercício. Deu o desenho da onda, está ampliada aqui, e nós temos, né, lá, que a frequência emitida a ela é de 2 milhões de pulsos por segundo. Então, está repetindo isso num intervalo de tempo muito pequeno, né, 2 milhões de vezes. Identifique a amplitude, o comprimento e o período dessa onda. Bom, segundo ano, vamos lembrar em aulas anteriores nossas. Quando a gente tem uma onda senoidal, é uma onda aqui no caso, né, uma onda chamada transversal, onde a vibração dela está na vertical, sentido de cima para baixo, e a propagação dela está na horizontal, então são ondas transversais. Nós sabemos que amplitude é a altura da onda, então no caso aqui é essa distância, 10 centímetros. Agora reparem que cada onda ela tem um pulso voltado para cima e o outro para baixo, chamadas fases da onda. Que aqui no desenho vale 20 centímetros, cada fase. Então, reparem, 20, 20, 20 e 20. Comprimento de onda é a distância entre, ou seja, a junção de duas fases. Uma fase para cima e outra para baixo da onda, ou a distância entre duas cristas consecutivas, as partes mais altas das ondas, ou a distância entre dois vales consecutivos, as partes mais baixas das ondas. Então, olha lá, duas cristas, as partes de cima,
ou 2, né, vários, ou depressões. Então, reparem, como é junção de duas fases, e, no caso, é sempre equidistante, 20 centímetros uma fase, mais 20 centímetros a outra fase, o comprimento de onda será, no caso, de 40 centímetros aqui. Então, lá, a amplitude da onda, no caso, é de 10 centímetros, a altura dela, o comprimento de onda é a distância entre duas cristas consecutivas, 20 mais 20, 40 centímetros. Agora, o período é inversamente proporcional à sua frequência. O que é período? Período é o tempo que a onda gasta para fazer um comprimento de onda. Só que no exercício ele deu que a frequência dela era de, no caso, 2 milhões de hertz. Como que eu acho o período? Fazendo o inverso da frequência, pela fórmulazinha aqui. Olha lá, período é o inverso da frequência, 1 sobre 2 milhões. Aí eu vou colocar a notação científica, fica mais fácil para vocês fazerem. Olha, 1 sobre 2 milhões, segundo ano, dá 0,0000005. Ou seja, 5 vezes 10 a menos 7 segundos. Olha lá, 7 casas decimais, contando até o 5. Olha, o 0, eu não conto casa decimal. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 5 vezes 10 a menos 7 segundos. Ok? Vamos para a atividade número 5, que vai falar das escalas termométricas. Uma das primeiras aulas que a gente teve durante um ano letivo de 2020, sobre as escalas Celsius, Fahrenheit e Kelvin. Em algumas cidades brasileiras, encontramos em vias de grande circulação termômetros que indicam a temperatura local, né, medida na escala Celsius. Por causa dos Jogos da Copa do Mundo no Brasil, modificou-se os termômetros, no caso, para que a temperatura fosse exibida também na escala Fahrenheit, utilizada em alguns países. Quando a temperatura em Fahrenheit e também em Kelvin, né? Olha lá, qual a temperatura em Fahrenheit e também em Kelvin, que um desses termômetros deverá indicar quando estiver com 25 graus Celsius. Ou seja, segundo ano, o exercício pediu para converter 25 graus Celsius em Kelvin e Fahrenheit. Então, lembrando aquelas relações dessas somações das escalas, que nós já estudamos nas aulas anteriores, então, de maneira simplificada, ao transformar Celsius em Fahrenheit, basta usar essa conversão. Celsius está para 5, assim como Fahrenheit menos 32 está para 9. Como era 25 graus Celsius, 25 está para 5, que é igual a Fahrenheit menos 32 sobre 9. Só que 25 por 5 dá 5. F menos 32 sobre 9. Multiplicando, cruzado, F menos 32 vezes 1 dá F menos 32. E 9 vezes 5, 45. Esse 32 está subtraindo, passa somando. 45 mais 32, 77 Fahrenheit. Bom, aqui nas alternativas já saberíamos que seria a letra D, mas vamos converter 25 Celsius em Kelvin. Transformando de Celsius para Kelvin, olha a conversão, olha que interessante, segundo ano, 6 está para 5, K menos 273 está para 5. Como o denominador é igual, pode cancelar. Então, sempre que for converter de Celsius para Kelvin, basta somar com 273, é mais fácil, vocês gravarem assim. Então, lá, K menos 273 é igual a 25, esse negativo passa positivo, 25 mais 273, 298 Kelvin. Ou seja, a resposta, letra D. A sensação térmica que 25 graus Celsius causa para nós é a sensação no termômetro em Fahrenheit, acusando 77 e em Kelvin 298, tá, turma? Então, não é 298 graus Celsius, não. Então, agora vamos para a questão número 6, que vai falar sobre a dilatação dos sólidos, tá? Bem legal essa questão também, ó. Uma barra metálica de 4 metros de comprimento. Então, ela tem um comprimento muito grande, 4 metros, mas em compensação ela é bem fininha, olha lá, de secção reta quadrada, com a área de 16 centímetros quadrados. Ao ser aquecida, passa a ter um comprimento de 4,01 metros. Então, como era um comprimento muito grande, como se fosse um fio de alumínio, por exemplo, 4 metros de extensão, mas ele é fininho da área, 16 centímetros quadrados de área. Então, ele, ao sofrer um aquecimento, dilatou-se. Nós sabemos que a dilatação que tem relação com o comprimento, chamada dilatação linear dos sólidos. Então, o número que expressa com maior aproximação a nova área de secção em centímetros quadrados será o quê? Então, pela dilatação linear, a gente vai descobrir o coeficiente de dilatação do material, primeiramente, o chamado alfa. Reparem que eu fiz aqui, ó, comprimento inicial, 4 metros. Sofreu um aquecimento de uma certa variação de temperatura ΔT, aonde a medida final, segundo ano, passou a ser 4,01 metro. Do 4,00 para o 4,01, eu tive uma dilatação de apenas 0,01 metro. Para achar o coeficiente de dilatação, basta dividir a dilatação linear do material pelo produto do comprimento inicial pela temperatura. Professor Fred, a dilatação foi de 0,01. Comprimento inicial, 4. Mas eu não tenho variação de temperatura. Não tem problema, deixa indicado aqui. Então, olha lá, 0,01 dividido por 4 vezes ΔT.
Professor Fred, o exercício não pediu coeficiente de dilatação, pediu, no caso, a área final. Então, agora vamos para a dilatação da área, cuja fórmula é parecida com a linear. ΔA de área, variação da área, igual a área inicial, 2 vezes o alfa, vezes ΔT. Professor Fred, a dilatação da área eu vou descobrir. A área inicial, falou no exercício, era 16 centímetros quadrados. 2 vezes o alfa. Quem é o nosso alfa? Olha lá, vamos substituir. 0,01 sobre 4 ΔT. Vamos deixar em função. Agora vem o que ainda na fórmula? Olha lá, turma. Vezes a própria variação de temperatura. O que eu posso fazer com a variação de temperatura no numerador com o denominador? Cancelo. Agora basta fazer. 16 vezes 2, 32, vezes 0,01. Dá 0, né, no caso, 32 dividido por 4, que vai dar 0,08 centímetros quadrados. Bom, isso foi a dilatação da área. Olha para você ver, tinha 16 centímetros quadrados e ao sofrer um aquecimento passou a aumentar mais 0,08 centímetros quadrados. Qual a medida da área final? O que eu tinha de início, A0, mais o quanto aumentou, ΔA. 16 mais 0,08, olha lá, vai nos dar 16,08 centímetros quadrados. Opção C marcada, a letra C. C de correto, C de coração apaixonado que vocês têm, né, para estudar. E espero que vocês tenham gostado muito dessas explicações das atividades do PET final avaliativo, PET 8, segundo ano. Desejo sucesso para vocês e espero que vocês rapidamente devolvam, né, essas resoluções, atividades do PET 8 para mim no meu e-mail, fredmanso72@gmail.com, o mais rápido possível, para que eu possa dar baixa nas resoluções dos PETs 8 final avaliativo. Bom, quem recebe o PET 8 impresso, né, e já devolveu na escola, não tem problema, eu tenho o registro da escola e dou baixa para vocês. Mas quem, no caso, não tem o PET impresso, basta devolver, né, essas resoluções para mim por foto aí, no meu e-mail, novamente, fredman72@gmail.com, para que eu possa dar baixa e para que você tenha a sua aprovação, né, da sua carga horária, para, né, seja aprovado do ano letivo de 2020 para o ano 2021. Gente, sucesso para vocês, estou com muita saudade, espero que vocês tenham gostado. Curtam nas nossas aulas, né, lá no canal do YouTube do Fred Manso 72. Deem um joinha lá para mim que eu vou ficar muito satisfeito, viu? Desejo uma maravilhosa semana para vocês. Até a nossa próxima aula, se Deus quiser. Um beijo enorme no coração de vocês. Estou com muita saudade de vocês, viu? Segundo ano. Tchau, tchau. Beijão para todos vocês.